Eu sinto que você foi trazida até aqui por um motivo muito específico. Essa não é apenas mais uma mensagem que você consome e esquece depois. Existe algo em você que já não aceita mais ficar parada, presa em versões antigas de si mesma. E por isso, antes de qualquer coisa, eu preciso que você desacelere por um instante. Respire. Porque o que você está prestes a entender não é sobre fazer mais, nem sobre tentar controlar tudo ao seu redor. É sobre algo muito mais profundo. É sobre quem você decidiu ser sem perceber. Você vem tentando organizar sua vida como se fosse possível prever cada passo, como se existisse um caminho perfeito, sem falhas, sem desvios, sem dor. Mas a verdade é que, toda vez que algo sai do controle, isso não te destrói pelo que aconteceu. Te destrói porque quebra a imagem que você criou do futuro. E é aí que você se perde. É aí que você desiste. É aí que você começa a questionar tudo. Mas existe uma outra forma de viver. Uma forma onde você não depende mais das circunstâncias para continuar. Uma forma onde os obstáculos não são sinais de fracasso, mas provas de que você está se movendo. E essa forma começa quando você entende uma coisa. Você não precisa controlar o resultado. Você precisa assumir quem você é. Porque, no fundo, a vida que você deseja não é construída lá na frente. Ela começa agora, na forma como você se posiciona, na forma como você pensa, na forma como você se trata quando ninguém está olhando. Existe uma versão sua que não se perde quando algo dá errado, que não abandona a si mesma diante da frustração, que não precisa de garantias para continuar. E essa versão já existe dentro de você. O que está bloqueando seus resultados não é falta de esforço. É a identidade que ainda está tentando sobreviver dentro de você. Então essa mensagem chega como um convite. Não tente mais prever o caminho perfeito. Não tente mais controlar tudo. Escolha agora quem você decide ser. Porque quando você muda isso, o caminho começa a se ajustar sozinho. Nem todo dia será perfeito. Nem todo dia você vai estar 100%. Mas a consistência é o que realmente importa, e ela é a parte mais difícil. Você não precisa estar totalmente focada todos os dias. Você só precisa de alguns não negociáveis que você cumpre independente do que aconteça. Por exemplo, se você quer ser inteligente em uma área, talvez seu não negociável seja estudar 30 minutos por dia. Se você quer ser mais saudável, talvez seja se exercitar por 15 minutos diariamente. O ponto é, o que você consegue fazer até nos seus piores dias? Nos dias em que você está cansada, ocupada, sem tempo, desmotivada, o que ainda é possível fazer? Você precisa de um mínimo diário viável, algo simples, mas que reforça quem você está se tornando. A identidade não muda da noite para o dia. Ela é construída na repetição dos pequenos detalhes. E esses pequenos atos não precisam ser grandes. Podem ser apenas checkpoints. Se um dos seus padrões é estar presente, por exemplo, seu não negociável pode ser: todos os dias, 5 minutos de prática de presença. Isso reforça quem você está se tornando. E, idealmente, isso deve ser feito pela manhã, porque define o tom do seu dia. Eu, por exemplo, leio meus padrões todos os dias para me lembrar de quem eu estou me tornando. Mas o mais importante é entender: você vai ajustar isso ao longo do caminho. Nada será perfeito. Você vai testar coisas, errar, aprender sobre si mesma, adaptar e refinar. É assim que mudança real acontece. Não é assistindo um vídeo e mudando tudo de uma vez. É tentando, ajustando, melhorando. E existe algo que quase ninguém quer admitir. Você pode até ter clareza sobre o que deseja ser. Pode até sentir que já sabe quem quer se tornar. Mas ainda existe uma parte sua que se comporta como antes. Uma parte que resiste à mudança. Uma parte que ainda repete padrões antigos, mesmo depois da decisão de mudar. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas tentam mudar a vida inteira de uma vez só. Mas transformação real não acontece em explosão. Acontece em repetição. Em pequenas escolhas que parecem insignificantes,
mas que no silêncio começam a te reconstruir. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa acertar todos os dias. Você só precisa parar de negociar com aquilo que você decidiu que é essencial. Porque existem dias em que você não vai querer fazer nada. Dias em que a mente vai tentar te convencer de que hoje não importa. Mas é exatamente nesses dias que sua nova identidade começa a nascer. Não quando tudo está fácil, mas quando você escolhe não se abandonar. E talvez essa seja a virada mais importante de todas. Você não se transforma quando tudo dá certo. Você se transforma quando você continua, mesmo sem vontade. E ao longo do tempo, essas pequenas escolhas começam a se acumular. E o que antes era esforço vira identidade. Você começa a agir sem precisar pensar tanto. Você começa a se reconhecer em versões mais fortes de si mesma. E sem perceber, você já não é mais quem era antes. Mas isso exige uma coisa muito simples, e ao mesmo tempo muito rara. Não desistir de você no meio do caminho. Porque no final, não é sobre fazer tudo perfeitamente. É sobre continuar voltando para quem você decidiu ser. E se esta leitura estiver te tocando em algum ponto especial, por favor, deixe seu like para que eu saiba. E então existe um ponto silencioso em todo esse processo que quase ninguém percebe. Você começa acreditando que mudança é sobre disciplina, sobre força, sobre fazer mais. Mas com o tempo você descobre algo muito mais desconfortável e ao mesmo tempo libertador. Não é sobre fazer mais, é sobre parar de ser a pessoa que te impede de continuar. Porque existe uma versão sua que se esforça. E existe outra versão que sabota. E essas duas versões vivem dentro do mesmo corpo, disputando direção todos os dias. A diferença entre quem muda de vida e quem permanece presa não é talento. Não é sorte. Não é até mesmo motivação. É qual dessas versões você alimenta quando ninguém está olhando. E isso é difícil de aceitar, porque tira você do papel de vítima do acaso. Mas também te devolve algo muito maior, poder real. Porque se foi você que construiu a sua identidade até aqui, então também é você que pode reconstruí-la. E isso não acontece com grandes promessas. Acontece com pequenas decisões repetidas. No dia em que você está cansada e ainda assim cumpre o mínimo. No dia em que você não sente vontade, mas faz mesmo assim. No dia em que ninguém está te vendo, e mesmo assim você não se abandona. Esses são os dias que ninguém posta. Ninguém comemora. Ninguém aplaude. Mas são exatamente esses dias que começam a mudar o seu destino. E aos poucos, quase sem perceber, algo começa a mudar dentro de você. Você deixa de depender de motivação. Você deixa de negociar com a sua própria mente. Você deixa de esperar se sentir pronta. E começa a agir a partir de uma decisão interna. Não porque está fácil, mas porque você decidiu que essa é a sua direção. E isso muda tudo. Porque quando você repete isso o suficiente, a sua identidade começa a ceder espaço para uma nova versão sua. Uma versão que não precisa mais se convencer todos os dias. Ela simplesmente faz. Mas antes disso acontecer, existe uma fase que é desconfortável. A fase em que você ainda não se reconhece totalmente. Em que você ainda escorrega. Ainda volta. Ainda esquece. E você pode interpretar isso como fracasso. Ou como transição. E essa escolha muda completamente o rumo da sua jornada. Porque toda vez que você se levanta depois de um erro sem se punir, você está ensinando ao seu cérebro uma nova forma de existir. Você está dizendo sem palavras: eu não sou definida pelo que eu falho. Eu sou definida pelo que eu continuo. E isso é raro. Porque a maioria das pessoas não aprende a continuar. Elas aprendem a recomeçar infinitamente, mas sem consistência. E existe uma diferença enorme entre recomeçar e permanecer. Recomeçar é emoção. Permanecer é identidade. E é na permanência que a vida começa a mudar de verdade. Não de forma explosiva, mas de forma inevitável. Um dia você percebe que já não pensa como antes.
que já não reage como antes, que já não se trata como antes. E isso não aconteceu de repente. Aconteceu porque você não parou no meio do caminho. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Você não precisa se tornar outra pessoa. Você só precisa parar de voltar para quem você era antes. E isso exige uma coragem silenciosa. A coragem de não se abandonar quando ninguém mais está cobrando. A coragem de continuar mesmo quando ninguém percebe. A coragem de confiar no processo quando ainda não há provas visíveis. Porque no começo quase nada parece estar acontecendo. Mas por baixo disso tudo, algo profundo está sendo construído. Uma nova forma de pensar. Uma nova forma de agir. Uma nova forma de existir. E quando você menos espera, a vida começa a refletir isso de volta. Não como recompensa imediata, mas como consequência inevitável. E você entende finalmente que não era sobre correr atrás de resultados. Era sobre se tornar alguém que não precisa mais correr atrás de si mesma. Porque ela já está lá. Presente. Constante. E comprometida. E quando você chega nesse ponto, você não precisa mais se convencer. Você simplesmente vive.